A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal, no Devocional A Boa Parte. Hoje estamos no dia 2 dessa jornada semanal de aprofundamento na Palavra do Senhor, entre Bíblia e terapia. Gente, ontem nós falamos sobre o porquê o nosso cérebro, nossa mente, eles entram no modo acelerado e não consegue parar. Mas hoje nós vamos dar um passo um pouco mais fundo. Nós vamos entender o porquê do nosso coração ele ficar amargurado e nós sentimos ressentimento. Porque a sobrecarga causa em nós amargura e ressentimentos. Nosso texto de referência está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10 e o versículo de número 40, que diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importes que a minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Olha o que Marta está fazendo. Marta escolheu, quando Jesus foi até a sua casa, a casa de Marta e de Maria, sua irmã, Maria escolheu sentar aos pés de Jesus, porém Marta, ela escolheu os afazeres da casa, preparar ali o banquete para o mestre, a mesa posta, deixar tudo organizado para servir o mestre. E isso não é errado, ela simplesmente estava sendo uma boa anfitriã. O problema é quando Marta deixa de estar aos pés de Jesus para fazer as coisas para Jesus. E muitas vezes é aí que nós entramos, é aí que nós nos perdemos, porque até estamos fazendo as coisas para Jesus, até estamos fazendo aquilo que é certo, cuidando da nossa casa, da nossa família, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, da obra do Senhor, na frente da liderança da casa do Senhor, porém, nós nos esquecemos de estar com Jesus. Nós confundimos fazer as coisas para o Mestre e estar aos pés do Mestre. Nos relacionarmos com Ele. E a sobrecarga, quando nós passamos tempo demais carregando tudo sozinha, acontece que o nosso coração, ele azeda. Ele começa a ficar ressentido, o que estava acontecendo com Marta. O amor começa a virar cobrança. O cuidado começa a virar vitimização. Está entendendo? O amor começa a virar cobrança e o cuidado começa a virar vitimização. Hoje, o nosso devocional, ele é bem confrontador. Nós seríamos confrontadas. O nosso lado Marta, será muito confrontado, mas eu tenho certeza que gerará uma transformação verdadeira e genuína dentro de nós. Vamos lá para um raio-x espiritual e psicológico dentro da fala de Marta. Quando Marta chega para Jesus e diz: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Quando Marta diz, Senhor, o Senhor não se importa, Marta está projetando rejeição. Dentro dela, ela já está com o sentimento de que ela está sendo rejeitada. Porque ela já está sentindo e ela já está expressando isso, que ninguém se importa com a dor dela. Que ninguém se importa com ela estar sempre fazendo, sempre trabalhando, sempre produzindo, num ativismo total e ninguém está olhando, ninguém está se importando, ninguém está vendo, ninguém ajuda, nem a família, nem os amigos, nem o próprio Deus, nem o próprio Jesus parece que está olhando, parece que está vendo o quanto ela está sobrecarregada. Olha o vitimismo entrando aí. Marta escolheu fazer isso.
Maria não pediu. Eu sei que dói, gente. Confronta, né? Nos confronta. Maria não pediu para ela fazer. Jesus não pediu. Os discípulos não pediram. Ninguém pediu. Ela decidiu fazer a parte ali, né, da recepção. Mas, conforme o tempo foi passando, ela foi olhando para o lado, vendo Maria, sua irmã, escolhendo a boa parte, que é de estar aos pés do mestre, que é de se relacionar com o mestre. E aquilo começou a gerar no seu coração um ressentimento, uma amargura, um vitimismo, um sentimento de rejeição, de abandono. E parece que o silêncio do outro começou a soar ao coração de Marta, falta de amor do próximo. Ela continua dizendo, né, depois que ela fala, Senhor, não te importas. Muitas vezes nós fazemos isso, não é mesmo? Quando nós estamos sobrecarregadas, cheia de coisa para fazer. Quando nós queremos abraçar o mundo e nós olhamos para os lados, cada um está vivendo a sua vida. Cada um está produzindo aquilo que gosta, aquilo que quer, está se relacionando com Deus, fazendo o seu devocional diário, e você vê que nem o seu devocional, nem o seu tempo com Deus você consegue ter, você consegue exercer. E nós começamos a nos sentir rejeitados. Aí nós entramos num modo de vitimização. Eu não consigo fazer, eu não consigo estar com Jesus, eu não consigo realizar os meus sonhos, eu não consigo cuidar de mim mesma, porque eu estou sempre cuidando de tudo para todo mundo. Se familiarizou com isso? Eu sei, gente. Me constrange também, porque eu também já vivi isso. Eu também já entrei nessa batalha, nessa guerra comigo mesma, de abraçar o mundo, de querer fazer tudo, os afazeres da casa, as coisas da igreja, e eu me via insatisfeita comigo mesma, infeliz. Posso dizer a palavra irrealizada? Não existe isso, né? Não realizada. Eu sentia que eu não estava vivendo aquilo que eu sonhei, aquilo que eu projetei. Eu sempre estava me colocando em segundo plano, porque eu sempre estava fazendo tudo aquilo que os outros não estavam fazendo, aquilo que os outros escolheram não fazer. E tá tudo bem, a escolha dos outros é a escolha dos outros. Eles irão colher os frutos das suas escolhas. Nós não temos a obrigação de suprir a falta do outro. Nós não temos. Nós precisamos tirar da nossa mente que nós temos a obrigação de suprir a falta do outro. O nosso único dever é fazer aquilo que nós temos por responsabilidade de fazer. A irresponsabilidade do outro, a falta do outro, a decisão do outro não é nossa responsabilidade. A sobrecarga começa aí, quando nós começamos a pegar para nós aquilo que é do outro. Porque Jesus nunca nos mandou carregar excessos. Preste atenção nisso. Cristo nunca exigiu de nós carregarmos excessos. Cristo nunca exigiu que nós carregássemos aquilo que é para o outro carregar. Somos nós que abraçamos essas cargas. Somos nós que abraçamos esses fardos. E abraçando esses fardos que não são nossos, nós ficamos sobrecarregadas. E, consequentemente, vamos ficar amarguradas, ressentidas, vamos nos sentir rejeitadas, porque todo mundo está vivendo o seu projeto, todo mundo está realizando seus sonhos, e nós não conseguimos realizar nossos sonhos, nossos projetos, por quê? Porque nós estamos carregando o peso que é do outro. Ei, larga esse peso, larga essa carga. A carga do seu cônjuge é a carga do seu cônjuge. A carga do seu filho é a carga do seu filho. Deixa eu dar um exemplo para você. Antes de vir aqui, começar a live, fui lá no quarto do meu filho, tava uma bagunça.
Tava uma bagunça. Em outros tempos, sabe o que eu faria? Eu deixaria de fazer o meu devocional. Eu deixaria de vir gravar o vídeo devocional aqui do canal. E eu iria lá arrumar o quarto dele. E eu ia lá arrumar. Aí sabe o que ia acontecer? Eu ia brigar com ele. Eu ia descontar a minha insatisfação em cima dele. Ele não iria fazer. Eu iria pegar a responsabilidade dele pra mim. Eu iria estar dando um péssimo exemplo pra ele de não assumir as suas responsabilidades. Eu iria ficar insatisfeita porque eu não iria ter conseguido cumprir o meu compromisso e realizar aquilo que eu gosto, porque eu amo fazer isso, eu amo compartilhar meus devocionais com vocês. Eu ia ficar rabugenta, ia ficar azeda, ia ficar amarga. Meu marido, olha isso, meu marido ia chegar do serviço pro almoço, eu ia estar brava, ia estar ressentida, ia estar borrada. Eu ia descontar nele, porque é um ciclo, gente, é um ciclo. O ressentimento, tem aqui o versículo, já vamos chegar lá. O ressentimento é uma raiz de amargura, é uma raiz pequenininha, uma sementinha. Começa a brotar, e começa a crescer, e começa a atingir todo mundo que tá na casa. É ou não é? Você nunca viveu isso? Vamos lá, vamos continuar. Senhor, não te importas, né? Ó, projeção de rejeição. Aí ela continua. Que a minha irmã me deixe servir sozinha. Olha o julgamento. Olha que ela já tá apontando pro outro. Olha a pontinha da inveja, do ciúme. Marta já tá demonstrando aqui que ela não tá brava e ressentida somente porque ela está fazendo. Agora Marta começa a demonstrar que ela também está ressentida porque Maria, vamos dizer assim, se deu o luxo de parar. Vocês não sentem uma pontinha de ciúmes, de inveja na fala de Marta? Não te importa que a minha irmã me deixou servir sozinha? Lembra que eu falei agora há pouco? Quantas vezes nós fazemos isso? Abraçamos a carga do outro, abraçamos o fardo do outro e depois nos sentimos rejeitadas, sozinhas e ficamos culpando o outro porque o outro está vivendo aquilo que era para eu estar vivendo. O outro está desfrutando daquilo que era para eu estar desfrutando. Mas por que eu não estou desfrutando? Porque eu escolhi. São as minhas escolhas. E quem não se permite descansar, quem não se permite viver sonhos, quem não se permite viver o projeto de Deus, olha que sério isso, sempre vai sentir raiva e ciúme de quem permite-se viver os sonhos, os projetos e estar aos pés de Deus. Gente, isso é muito sério. Eu avisei que hoje ia confrontar, que hoje ia ser confrontador para todos nós. Quem não se permite descansar, quem não se permite priorizar a si mesma, sempre vai sentir ciúme, raiva, inveja de quem permite-se priorizar-se, de quem permite-se viver o propósito de Deus, estar aos pés de Jesus. Mas são escolhas. A Bíblia diz que nós iremos colher aquilo que nós plantamos. Quem sabe você não está vivendo os seus sonhos? Quem sabe você não está vivendo os seus projetos? Quem sabe você não está vivendo as promessas de Deus? Quem sabe você não consegue tirar um tempo de devocional, de oração, de 20, 30 minutos por dia? Porque você decidiu abraçar a carga do outro, o peso do outro. Gente, hoje o nosso devocional é mertiolate raiz. Arde, mas cura. Marta continua dizendo: dize-lhe, pois, que me ajude. Olha o controle. Marta tenta dominar tudo. Marta tenta
Olha Marta tentando transferir a consequência das suas escolhas para Jesus. Ó, vamos analisar as entrelinhas? Marta diz assim, diz-lhe, pois, Marta está dizendo para Jesus. O que Marta está dizendo para Jesus? Olha a autoridade de Marta. Olha um coração amargurado, um coração ressentido. Ele acha que ele pode mandar até no projeto de Deus, no projeto de Jesus. Marta diz assim, Jesus diz para minha irmã me ajudar. Olha Marta dando ordem para Jesus. Jesus, olha Marta. Marta, agora por conta do seu sentimento de ressentimento, agora tá mandando Jesus consertar aquilo que foi a escolha dela. Vamos analisar isso aqui? As entrelinhas? Marta tá dizendo assim para Jesus, né? Ô Jesus, eu escolhi ficar atarefada. Eu escolhi abraçar. Minha irmã Maria escolheu a boa parte, estar aos seus pés. Maria escolheu a boa parte, mas eu escolhi carregar o peso dela. Agora que eu não tô dando conta de carregar o meu fardo e o fardo dela também, agora eu quero que o senhor conserte. Conserta esse negócio aí. Quantas vezes, né? Nós não sabemos fazer escolhas. Eita, que essa live de hoje, esse devocional de hoje tá pegando, hein? Não é live, é devocional. Tá pegando, né? Porque nós fazemos escolhas erradas. Não pensamos antes de fazer escolhas. Abraçamos aquilo que não é para nós abraçarmos. Entramos em guerras que não é para nós entrarmos. Pegamos fardos que Jesus não mandou nós pegarmos. E no final de tudo a gente faz o quê? Jesus conserta. Jesus arruma esse negócio. Jesus, a gente fala aquilo que não é pra gente falar. Aí a gente fala assim, ó, Jesus me justifica. Meu Deus, a gente coloca na conta de Jesus. A gente entra no problema que Jesus não mandou a gente entrar e depois a gente dobra o joelho e fala assim, Jesus, conserta esse negócio. Ou Jesus, justifica a sua serva, justifica a sua filha. Sai disso, minha irmã. Sai disso. Entra no modo em que você, a partir de hoje, em nome de Jesus, não vai abraçar aquilo que não é para você abraçar. Não vai pegar carga que não é para você pegar. Não vai tentar resolver problema que Deus não mandou você resolver. Em nome de Jesus, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque tem gente deixando de viver o propósito de Deus. Tem gente deixando de se relacionar verdadeiramente com Deus, porque tá pegando carga que não é para pegar. Tá abraçando o que não é para abraçar. Tá tentando resolver o que não é para resolver e depois tá ressentida, tá amargurada, tá descontando em todo mundo, tá sentindo inveja e tá querendo mandar no projeto e no propósito de Deus só porque não decidiu certo. Não escolheu certo. É forte isso, né? Olha o que a Bíblia faz. Olha o que a Bíblia fala. Provérbios 14:1. Todo mundo conhece esse versículo, principalmente nós mulheres. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com suas próprias mãos. Salomão escrever isso, ele não está falando que a mulher tola ela vai tacar fogo na casa e vai derrubar, não. A mulher tola derruba a sua casa no seu dia a dia. É aos poucos. É a acidez diária. São os ressentimentos diários. É a sobrecarga que ela vai acumulando diariamente. Aí, consequentemente, né, ela fica azeda, aí ela vai mandando indireta pro marido, indireta pros filhos, patada. O clima fica, ela pesa o clima da casa com o seu ressentimento, com a sua amargura. Então, ela cria dentro do lar um climão de ressentimento, de amargura.
ela acaba sendo tola, ela acaba destruindo o seu lar. Porque ela decidiu carregar aquilo que não era para ela carregar. A Marta desse tempo, a Marta de hoje, decidiu carregar aquilo que não era para ela carregar. E agora ela está culpando todo mundo. Gente, olha que sério isso. A Marta fez escolhas, escolheu o que não era para ela escolher. E em vez de ela soltar, lembra ontem nós falamos sobre isso? Deus diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A palavra original de aquietai-vos é solta. Deixe cair. Tire das suas mãos. Deus está falando para você hoje. Aquietai-vos. Solta. Solta aquilo que eu não mandei você carregar. Cada um dentro da sua casa sabe a sua função. Sabe aquilo que deve fazer. Sabe qual é a sua obrigação? Mulher, os seus filhos sabem quais são as obrigações deles. Organizar o quarto. Gente, isso pode parecer tão simples, sabe? Tão bobo até. Mas isso rouba o nosso tempo. Seus filhos sabem o que eles devem fazer dentro da casa. Organizar o quartinho deles, colocar a roupinha deles no lugar. Cada um sabe. Seu esposo sabe qual é a função dele de ajudar dentro da casa. Ele sabe. Para de abraçar a responsabilidade que é do outro. Para. Sabe por quê? O escritor aos Hebreus vai dizer que na nossa corrida rumo ao alvo, que é o céu, nós devemos desviar de todo pecado. E nós, como boas cristãs, sabemos nos desviar do pecado, né? Nós sabemos aquilo que é pecado, aquilo que a gente não deve fazer. Só que o escritor aos Hebreus, ele continua dizendo assim, ó, desviando-nos do pecado e de todo o embaraço. Muitas vezes, nós não chegamos no alvo. E não é pelo pecado. Nós sabemos desviar do pecado, mas nós não conseguimos nos desviar dos embaraços do dia a dia. Sabe quais são esses embaraços? A sobrecarga, os afazeres. Eu não estou falando que você não deve fazer nada na sua casa, você deve só... Não. Eu estou falando que o inimigo, ele não precisa fazer com que nós cometamos um pecado muito grave. O inimigo, ele só precisa nos manter ocupadas. Ocupadas demais ao ponto de não escolhermos a boa parte. Ocupadas demais ao ponto de não escolhermos nos relacionar com Jesus. Ocupadas demais ao ponto de não dar tempo de estar perto daquilo que é eterno. Isso é muito sério. Vamos lá para a gente encerrar, partindo já para a parte final. Ó, Hebreus 12:15. Vou falar rapidinho isso daqui, só para você anotar e depois você se aprofunda nisso. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos sejam contaminados. Olha isso, eu falei sobre isso. A raiz de amargura, o ressentimento, Marta, por escolher, né, abraçar tudo, o ressentimento, a amargura brotou no seu coração e ela já estava culpando Maria. Ela já estava falando assim para Jesus: Jesus, pega Maria, né? A gente faz isso às vezes, né? Jesus, pega Maria, que Maria tá lá, ó, né? Ó a raiz de amargura brotando, vos perturbe. A raiz de amargura que nasce em nós nos perturba e por ela muitos são contaminados. O escritor Hebreus está falando isso. A amargura que brota no seu coração te perturba e faz você perturbar os outros. Contamina os outros. Contamina o marido, contamina os filhos, contamina a família, contamina quem está ao seu redor, contamina a igreja, contamina tudo. Vamos lá. A amargura é uma raiz
que nasce escondida na exaustão, mas brota e contamina tudo que está ao seu redor. A pessoa fica amarga. Para nós encerrarmos, o último texto de referência, Gálatas 6, 5. Paulo escreve assim: pois cada um... Isso aqui é só para afirmar aquilo que eu já disse, né? Que cada um dentro do seu lar sabe a sua responsabilidade. Cada um dentro do ministério sabe aquilo que carregar. Cada um dentro da igreja sabe aquilo que tem que fazer. E a palavra vai nos dizer isso, Paulo vai nos dizer isso. Gálatas 6:5. Pois cada um levará o seu próprio fardo. Cada um levará o seu próprio fardo. No versículo número 2 de Gálatas 6, Paulo diz assim: levai as cargas uns dos outros. Mas no versículo 5, ele diz: cada um, pois, levará o seu próprio fardo. Parece que Paulo está se contradizendo, mas ele não está. Por quê? Porque no versículo número 2, a palavra original ali, para o versículo, para o texto, refere-se à carga, a pesos esmagadores. Paulo, quando ele diz assim, ó, levai as cargas uns dos outros, esse cargas refere-se a pesos esmagadores, a tragédias, a crises, a lutos. Paulo está dizendo, esse peso, cada um deve ajudar o outro a carregar, né? Paulo está falando sobre compaixão, sobre misericórdia, né? Vamos usar a palavra compaixão, se encaixa mais aqui. Paulo está falando sobre compaixão, sobre carga emocional e sentimental, né? Só que no versículo 5, a palavra carga refere-se ao peso individual de cada um. Vamos dizer assim, a mochila diária, ao fardo diário que cada um carrega. Vamos dizer melhor, a responsabilidade individual diária de cada um é de cada um carregar. Essa, cada um deve carregar a sua. Porque se você, mulher, for querer abraçar, agarrar a mochila, a tua, a do teu marido, a dos teus filhos, a do primo, a do tio, a do irmão da igreja, a do fulano, a do colega de trabalho, você não vai dar conta. E eu sinto te dizer, você vai ficar amargurada, ressentida, e você não vai viver nada dos seus sonhos, nem dos sonhos de Deus para sua vida. Então Paulo está dizendo, cada um, pois, carregue a sua própria responsabilidade. Vamos lá? Para nós encerrarmos? Aplicação bíblica. Nossa ferramenta terapêutica do dia. Chama-se o mapeamento da responsabilidade de cada um. Para você poder sair desse papel de carregar tudo, você vai fazer lá um quadradinho e você vai colocar. Você vai escreve. Quando a gente escreve, a gente assimila melhor. Você vai escrever, o que é minha responsabilidade? Aí você vai fazer um traço no meio. Igual tá na minha Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia aqui minha, ó, tem um traço no meio. Você vai escrever assim, ó, o que é minha responsabilidade aqui? O que é responsabilidade do outro? E você vai escrever, o que é sua responsabilidade? Por exemplo, o que é sua responsabilidade? Cuidar da minha paz interior, fazer o meu devocional, orar, comunicar as minhas necessidades com clareza, com amor, com carinho, né? Aprender a dizer não quando eu estou no meu limite. Eu digo não quando eu estou no meu limite. E o que é responsabilidade do outro? A reação do outro é responsabilidade dele, não é minha. A decisão do outro de fazer o papel dele, de arcar com a responsabilidade dele, é dele, não é minha obrigação. O outro não é responsabilidade do outro adivinhar o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, sem eu dizer. Então você vai enumerar, você vai dar nome, dê nome, o que é minha responsabilidade, o que é responsabilidade do outro. Amém, minha amada? Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Amanhã, olha, presta atenção nisso. Amanhã nós vamos falar
sobre como frear a ansiedade e os pensamentos acelerados. Então amanhã nós vamos entrar na parte prática do negócio. Espero você aqui, Deus abençoe em nome de Jesus. Você escolheu a boa parte. Parabéns.